Mas de qualquer forma, eu gosto muito dessa participação. Eu acho muito interessante essa organização de eventos como esse. E eu particularmente sinto bastante orgulhoso em relação a essa associação, embora eu não faça parte ativamente da associação, mas eu me sinto coautora dela, tomo a liberdade, né, de me sentir coautora dessa associação, porque eu acho que ela foi fruto de um trabalho realizado lá na Faculdade de Direito, através do nosso Centro Interdisciplinar de Estudos do Direito, o CIED, que é o Núcleo de Iniciação à Pesquisa Científica, porque através dele através do estudo da questão ambiental, acredito eu, tenha surgido a iniciativa de se criar esse centro, essa associação. Então eu me sinto um pouco pai da criança. Então, de qualquer forma, eu acho que, quanto a isso, acho que o que a professora Giane colocou no sentido da conscientização, eu acho que isso já é uma questão muito importante. Eu me proponho aqui a trazer o trabalho acerca do licenciamento ambiental. De antemão, eu já coloco algumas observações para os senhores. A primeira delas é que é um tema técnico, tá? Técnico-jurídico. É um tema técnico-jurídico. Então, não da forma como foi apresentado nas duas palestras anteriores, do professor Devanir e da professora Giane. O professor Devanir também enfrentou algumas questões jurídicas, mas de uma forma mais generalizada. A minha apresentação é uma apresentação estritamente técnica, tá? Então, o tema é licenciamento ambiental. Então, antes da gente falar especificamente sobre o tema do licenciamento ambiental, eu gostaria de fazer aqui uma introdução ao tema. Que introdução é essa? A primeira delas é acerca da questão da posição ética do meio ambiente. Foi tratado aqui pela professora Giane, pelo professor Devanir também, a questão do meio ambiente. O que eu quero reportar quando eu me refiro a essa posição ética do meio ambiente? A primeira delas é a posição como o homem se posiciona frente ao meio ambiente. Como é a relação entre o homem e o ambiente em que o cerca. Aliás, a expressão meio ambiente já é uma expressão redundante, porque o meio já é algo de ambiente, o ambiente já é um meio. Então, como é esta relação do homem com o ambiente em que ele vive? Existem, basicamente, de forma bastante sucinta, existem basicamente duas posições do homem frente à natureza. Uma primeira posição é uma posição do homem como centro do ambiente em que ele vive. Ou seja, todo o ambiente que o cerca serve para o homem. Ou seja, o ambiente deve servir o homem. Essa é uma posição retrógrada, ultrapassada e que merece toda a espécie da nossa repúdia, do nosso repúdio. Isso é uma posição pessoal. Por quê? Porque essa posição, historicamente, se a gente fizer um estudo histórico acerca dessa posição, que se chama posição antropocêntrica, o que a gente vai chegar à constatação? A primeira constatação que a gente chega, e aqui eu peço licença a todos para me abstrair de qualquer conotação religiosa a respeito dessa questão, mas desde a Bíblia, lá na Bíblia, em Gênesis, já há uma citação acerca do ambiente. Ou seja, crescei-vos, multiplicai-vos e dominai a terra. E aí, em termos bíblicos, diz mais ou menos o seguinte, que o homem é o senhor desta terra, deste ambiente, e deve lançar sobre ela todo o temor sobre a terra. Todos os animais da terra devem temer o homem. Ou seja, é uma visão em seguintes termos: nós viemos aqui para dominar. Através desta dominação, este ambiente, esta terra é minha. Esta terra deve me servir. Essa implicação, essa primeira visão bíblica que nós temos, ela seguiu também posteriormente com outras visões.
visões seguiram esse primeiro posicionamento? Uma visão, a partir dessa primeira visão, em que a natureza deveria servir o homem, havia uma relação, apenas uma relação de contemplação com a natureza e com Deus. Veio no segundo plano histórico, o renascimento. E nesta visão renascentista, o homem, ele renasce. O homem, ele nasce de novo. Antes ele temia Deus, agora ele se sente o próprio Deus, numa visão renascentista. Nessa visão renascentista, o que ele faz? Ele explora a natureza em todos os seus aspectos. Basta se vocês pararem para analisar algumas figuras, alguns quadros da época do Renascimento e da época medieval, o homem, ele se colocava na posição, ele era o centro daquele quadro, daquela visão, e a natureza estava cercando o homem. Numa sequência bastante rápida, nós chegamos à Revolução Industrial, onde a principal preocupação do homem era com a industrialização, e a natureza deveria servi-lo. Basta nós lembrarmos que na época da nossa colonização brasileira, o Brasil, eu costumo dizer sempre isso, o Brasil, ele é uma homenagem a uma degradação ambiental. Por quê? Porque o nosso nome Brasil, esse nome deveria ser símbolo do nosso país. Agora, se nós andarmos pela rua, quantos paus-brasis nós iremos encontrar? Pouquíssimos. Tá? O que fez a colônia? Ela veio no Brasil, em primeiro lugar ela explorou a árvore. Por quê? Porque ela era fruto, ela poderia ser usada na Europa para a tintura, certo? Acabado ao Brasil, vieram ao Brasil para explorar o quê? Explorar o ouro, explorar os minerais aqui existentes. As entradas e bandeiras nada tiveram de reflexão colonizadora. O objetivo das entradas e das bandeiras foi basicamente a exploração do ouro e de matéria-prima de minerais, certo? Ou seja, a preocupação da colônia não tinha nada de preocupação de efetiva colonização. Tinha sim de uma preocupação exploratória, nada mais do que isso. Bom, essa é uma visão ultrapassada do ambiente. Hoje nós devemos ter uma nova visão, que é uma visão que nós chamamos de uma visão biocêntrica. Ou seja, o homem, ele não é centro do universo. O homem, ele não é o centro de toda a preocupação, de todo o ambiente. Na verdade, o homem, ele é integrante do ambiente. O homem, na verdade, ele faz parte deste ambiente. E eu devo, sim, preservar o ambiente, porque se eu não preservar o ambiente, eu não estarei preservando o homem. Então, nós precisamos mudar esta visão dessa relação homem-natureza. Ou seja, o homem deve deve se sentir integrante da natureza. Quando eu estou preservando uma árvore, quando eu estou preservando as matas ciliares, as matas nativas, eu também estou preservando a própria vida do homem, certo? O homem, na verdade, ele deixa de ser o centro explorador, porque essa visão antropocêntrica, ela leva necessariamente a um utilitarismo ambiental. Ou seja, o meio ambiente ele é simplesmente servil. O meio ambiente ele é simplesmente objeto de exploração. Agora não, com uma visão biocêntrica, eu preservo o ambiente per si. Tá? Quando você chega em determinados locais, há necessidade de, alguns deles, da mera contemplação daquele ambiente. E você não está preservando aquilo simplesmente por preservar. Você está preservando aquilo porque aquilo faz parte de todo um ecossistema necessário para a preservação do próprio homem. Então eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer, e aí complementando o que a professora Jean disse, diz respeito a essa questão, ou seja, da mudança de consciência do homem. O meio ambiente não é para ser explorado, o ambiente é para ser preservado.
preservando o ambiente, nós estaremos preservando a nós próprios. Na sequência, eu me recordo as fases do direito, e aqui eu entro na questão da proteção do ambiente. Historicamente, nós podemos detectar 3 fases. A doutrina, basicamente, ela fala em 3 fases do direito ambiental. Uma primeira fase foi a da ausência de proteção ambiental. Não havia proteção ambiental, o direito não preservava o ambiente. Essa época é uma época remota, graças a Deus, em termos de Brasil, na época da colonização. Nós não tínhamos nenhuma regra de proteção ambiental, poderia ser explorado de forma desregrada, embora existisse uma outra legislação portuguesa, por exemplo, de proteção do pau-brasil e limites para a exploração, mas não estava preocupado com o ambiente, ele estava preocupado tão somente com a exploração deste pau-brasil. Num segundo momento, nós temos uma fase que se chama fase de proteção fragmentada, ou seja, uma fase fragmentária de proteção ambiental. O que significa isso? Significa que havia leis. Eu tinha uma lei de 1935 que protegia a floresta. Depois eu tinha uma outra lei que protegia a água. Uma outra lei que protegia a fauna. Ou seja, o ambiente ele era fragmentado. Ele era feito como se fosse um armário cheio de portinhas e gavetas. Nessa gaveta eu vou proteger a água, nessa outra gaveta eu vou proteger a fauna e assim por diante. É uma fase fragmentada de proteção ambiental. Numa terceira fase, recentíssima, nós podemos identificar uma fase, e aí sim, de proteção ampla do meio ambiente, que nós costumamos chamar de fase holística, ou seja, eu preservo o ambiente como um todo, e é impossível eu tratar da proteção ambiental sem pensar o ambiente como um todo. Como que eu vou tratar da água? Aliás, como que eu vou tratar? Posso dar exemplo da água. Eu vou tratar da água sem eu tratar da fauna. Se eu não tratar da água, eu não terei mata, eu não terei floresta, e assim por diante. Ou seja, uma coisa puxa a outra. Eu preciso tratar do ambiente de uma forma ampla, de uma forma a mais holística possível. E no Brasil, a primeira lei que tratou especificamente dessa questão ambiental de uma forma ampla foi a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Foi a Lei 6938 de 1981. Essa lei é bastante interessante porque ela é fruto de um mico que o Brasil pagou na Eco 72, em Estocolmo. Por quê? Porque em Estocolmo, 1972, que foi aquela mesma reunião havida aqui em 92, e 20 em 20 anos a ONU realiza uma reunião de todos os países preocupados com a proteção ambiental. Então houve em 92 e também houve em 72. Em 72 havia 2 grupos. Um grupo chamado de Grupo de Roma, que considerava que a degradação, isso em 72, hein, gente? Que a degradação ambiental era tal ponto a degradação ambiental, que havia necessidade de frear o crescimento mundial. Então eles pregavam o quê? Crescimento zero. A partir de agora nós temos que parar o crescimento mundial para preservar o ambiente. Recuperando o ambiente, eu poderia novamente crescer. Aí o Brasil, o grupo liderado pelo Brasil, falou o seguinte: isso é coisa de imperialista, isso é coisa de americano. Eles estão querendo fazer com que nós continuamos a ser países subdesenvolvidos. Então vamos fazer o seguinte: vamos propor uma outra política oposta, a política do crescimento a qualquer custo. Então eu tinha o grupo do crescimento zero, Clube de Roma, e o grupo liderado pelo Brasil, que era o crescimento a qualquer custo. Chegando ao cúmulo do governo militar brasileiro à época, lançar em revistas e jornais estrangeiros o convite para que as indústrias viessem ao Brasil. Poderiam se instalar tranquilamente no Brasil, porque aqui não havia restrição ambiental.
E aí as indústrias vieram, e nós tivemos aqui no Brasil o milagre econômico da década de 70, como se aquilo fosse algo mais importante para nós brasileiros. Acontece que milhares de crianças nasceram sem cérebro em Cubatão. Considerando Cubatão, no final da década de 70 e começo da década de 80, a cidade mais poluída do mundo. Olha só o que nós criamos. Nós criamos uma cidade de crianças sem cérebro. Na verdade, é aquela doença, a anencefalia, onde elas nascem com o cérebro, elas nascem sem calota craniana, mas elas têm vida pós-parto de horas. Nascem e morrem horas depois. Foi o maior índice de crianças anencéfalas do mundo. Foi uma verdadeira atrocidade que se fizeram, que essa política do crescimento a qualquer custo criou. O Brasil, vendo que havia criado um monstro, resolveu minimizar essa questão, instituindo a chamada Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, onde a preservação ambiental brasileira começou a crescer e tomar corpo. Só que eu, particularmente, propugno uma outra e nova fase da proteção ambiental. Por quê? Porque nós temos 3 fases de proteção tradicionais da doutrina. Fase sem proteção, desregrada, uma fase fragmentária e uma fase holística. Eu, particularmente, ouso acrescentar uma nova fase em se tratando da proteção ambiental, que é a fase constitucional de 1988. A Constituição de 1988, ela cria, como o professor Devanir disse, uma ampla proteção ambiental. Foi a primeira Constituição brasileira, desde a Constituição de 1824, e seguindo todas as demais, que trata expressamente da proteção ambiental. Antes, a proteção ambiental, ela não era, o meio ambiente, aliás, sequer era citado na Constituição. Protegia-se o meio ambiente de forma indireta. Hoje não. Hoje, o meio ambiente, ele tem, lá na Constituição de 88, uma ampla proteção. É óbvio que isso não é invenção brasileira. O reflexo da proteção ambiental de 88, que é feito no artigo 225 da Constituição, na verdade, ele é reflexo, ele é fruto de uma inspiração portuguesa. A Constituição de Portugal de 1976, na verdade, é que traz de forma expressa, uma das primeiras constituições no mundo que traz expressamente a proteção ambiental, e o Brasil basicamente copiou a regra portuguesa, mas já é um avanço muito grande. Bom, e daí? E o licenciamento ambiental? Vamos tratar especificamente agora do que é o licenciamento ambiental. Antes, entretanto, a gente precisa fazer um histórico do licenciamento ambiental brasileiro. E aqui, se me permita, que eu vou pegar meu código aqui. A primeira lei que trata da questão ambiental no Brasil é uma lei estadual, certo? É uma lei estadual. É a Lei Estadual número 997 de 1976. Essa lei estadual 997, ela cria uma espécie de licenciamento estadual. Ela, na verdade, ela tem por objeto o controle da poluição no estado de São Paulo. Tem por objeto controle da poluição no estado de São Paulo. Ela institui um sistema de prevenção e controle da poluição do meio ambiente. Ela dá o conceito de poluição do meio ambiente e institui no artigo 5º dessa lei estadual a primeira hipótese de licenciamento ambiental, ao estabelecer que a instalação, a construção, a ampliação, bem como a operação ou o funcionamento das fontes de poluição que forem enumeradas no regulamento desta lei, ficam sujeitas à prévia autorização do órgão estadual de controle da poluição do meio ambiente, mediante expedição, quando o caso,
da licença prévia, da licença de instalação e da licença de operação. Ela tem na verdade, ela tem aqui uma incorreção quando ela fala que o controle da poluição será feito através de autorização. A gente vai ver daqui a pouco que, na verdade, não é uma autorização, é uma licença, é um licenciamento. A segunda lei que trata da questão do licenciamento ambiental, aí sim eu já tenho uma lei federal, é a Lei 6.803, de 1980. Essa Lei 6.803, ela trata do zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição. Ela foi criada basicamente para impedir aquelas áreas concernentes da região de Cubatão. E ela institui também uma espécie de licenciamento ambiental no artigo num dos seus artigos, digamos assim. Aqui agora eu não vou achar aqui porque é muito amplo essa lei. Então, num dos seus artigos, ela trata do licenciamento ambiental. Essa lei, ela trata apenas da poluição ambiental industrial em áreas críticas de poluição. Na sequência, nós tivemos a Lei 6938 de 81. Essa sim, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, ela cria, obviamente, uma política de meio ambiente. O que ela traz? Ela traz, em primeiro lugar, ela cria, em primeiro lugar, um sistema chamado Sistema Nacional de Meio Ambiente, o chamado SISNAMA. Esse Sistema Nacional do Meio Ambiente, ele é gerido por diversos órgãos. Então eu tenho um órgão de controle, tá certo? Um órgão de presidência, digamos assim, que é do ministro do Meio Ambiente. Eu tenho órgãos de deliberação, eu tenho órgãos de execução e assim por diante, órgãos estaduais, órgãos municipais. O mais importante desses órgãos, no meu entender, são dois. Primeiro é o órgão de execução da Política Nacional do Meio Ambiente, que é o IBAMA. O IBAMA, em termos federais, é o órgão de execução da Política Nacional do Meio Ambiente. E o órgão consultivo e deliberativo deste SISNAMA é o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. O CONAMA, ele tem por função ser um órgão consultivo, ele é consultado, tá certo? Ele é consultado e delibera acerca da Política Nacional do Meio Ambiente. E esta deliberação do CONAMA é feita através das resoluções. Tá? Então é comum nós encontrarmos as chamadas resoluções do CONAMA. Estas resoluções, por força da lei federal, por força de lei, elas têm efeito normativo. Tem efeito normativo. Embora uma resolução tecnicamente não seja lei, mas por força da lei federal, estas resoluções do CONAMA terão efeito normativo. Então toda deliberação do CONAMA feito por força de uma resolução terá força de lei. Tá? Por fim, em termos de licenciamento ambiental, eu tenho a Constituição Federal de 1988, que disciplina no seu artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4, a hipótese do licenciamento ambiental. Não trata a Constituição Federal especificamente acerca do licenciamento ambiental. Ele simplesmente diz o seguinte, que determinadas obras ou atividades
potencialmente degradadoras do meio ambiente ficarão sujeitas a estudo prévio de impacto ambiental. Ora, o estudo prévio de impacto ambiental, o EIA-RIMA, estudo de impacto ambiental, com o seu respectivo relatório de impacto ao meio ambiente, o EIA-RIMA que nós conhecemos, nada mais é do que um instrumento preventivo prévio para que, para posteriormente se expedir licenças ambientais. Eu preciso, em determinadas obras ou atividades potencialmente degradadoras do meio ambiente, exigir um estudo prévio para que o órgão ambiental respectivo possa deliberar sobre a concessão ou não da licença ambiental. Então a Constituição Federal também trata da questão do licenciamento ambiental. Pode seguir para mim, por favor. Bom, segue. O que é o licenciamento ambiental? O que é o licenciamento ambiental? O licenciamento ambiental, ele é regido por uma resolução do CONAMA, que é a resolução 237. Resolução 237. Esta resolução 237, ela na verdade complementa uma resolução anterior do CONAMA, que tratava somente do estudo de impacto ambiental, que é a resolução CONAMA 1/86. Tá? A primeira resolução do CONAMA, a resolução número 1 de 1986, ela tratou única e exclusivamente do estudo prévio de impacto ambiental. Tá? Ela veio na sequência e complementa esta resolução, trazendo diretrizes acerca do licenciamento ambiental. Qual é o conceito de licenciamento ambiental? Está no artigo 1º, inciso 1 da resolução CONAMA 237, disposições legais e regulamentares das normas técnicas aplicáveis ao caso. Desse conceito, a gente pode extrair algumas observações. Quais são as observações que nós podemos extrair deste conceito amplo de licenciamento ambiental? A primeira observação é que o licenciamento ambiental, ela deve ser considerada um procedimento administrativo e não um ato administrativo isolado. Tá? O que significa isso, gente? Significa que este procedimento, ele é um rol, ele é uma sequência de fases. Eu tenho várias fases do licenciamento. Está um pouco alto o microfone. O que significa isso? Significa que, a partir do momento em que se ingressa com um pedido de licença ambiental, não é simplesmente defiro ou indefiro esta licença ambiental. Aquele responsável pela concessão da licença ambiental deve seguir várias fases para, ao final, ele conceder ou não a licença ambiental. Agora, por que se exige este licenciamento ambiental? Qual é a razão de exigir a licença ambiental? A razão de se exigir a licença ambiental reside no chamado poder de polícia, tá certo? Não é o poder de polícia civil ou militar, não é o poder lá da polícia de prender ou soltar ladrões, bandidos. Na verdade não, é o chamado poder de polícia administrativo. A administração pública, de uma forma geral, ela tem o seu poder de polícia. E o que é o poder de polícia? Ele tem um conceito na lei. A própria lei define o que é este poder de polícia. E esta definição está ali, no artigo 78 do Código Tributário Nacional. E define assim: considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes
à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes da concessão e pererê, pororó, pororó. Tá? O que me interessa aqui, gente? O que é o poder de polícia? O poder de polícia, ele tem uma finalidade, segundo a lei. Qual é a finalidade desse poder de polícia? Limitar ou disciplinar determinados direitos do cidadão. O poder público, quando nós elegemos o nosso prefeito, recentemente agora, nós concedemos a este prefeito, a esse nosso representante, poderes. Poderes para quê? Poderes para que ele administre, em tese, em regra, as nossas próprias vidas. Através do quê? Através da possibilidade dele limitar ou disciplinar alguns direitos que eu tenho. Por exemplo, eu tenho direito a morar? Tenho direito a morar. Aonde? Aí ele vai disciplinar. Você pode morar em determinados locais, em determinadas zonas, e em outra zona do município, você não pode construir a sua casa, você não pode construir indústria, você não pode construir comércio. Mas se eu quiser, não, você não pode. Eu que tenho este poder, eu estou regulando e limitando a sua vida. Você só vai poder morar nesses locais que eu previamente estou aqui disciplinando. Então, na verdade, o licenciamento ambiental, ele é fruto deste poder regulatório que é o chamado poder de polícia. Para que serve o licenciamento ambiental? Ele serve para regular e limitar as atividades degradadoras do meio ambiente. Porque vejam, quando a gente fala da proteção ambiental, isso daqui, olha, esse prédio aqui, aonde nós estamos, ela é fruto de uma degradação ambiental. Não é verdade? Olha, aqui não havia uma árvore, aqui não havia a terra, havia. Isso daqui é fruto de uma degradação ambiental. O homem, ele é necessariamente degradador do ambiente. E eu não sou contra isso. Tá? Todos aqueles que protegem, eu costumo dizer o seguinte, eu não me preocupo, infelizmente, mas a minha preocupação não é com golfinhos. Tá? Eu como professor de direito ambiental, como ambientalista, em primeiro lugar, eu não me rotulo como ecoterrorista. Tá? Eu não me penduro em navio, tá? Eu não me penduro fico na frente do navio lá com um botinho, igual faz aqueles malucos do Greenpeace, né? Com todo respeito, mas eu não faço isso. Tá? Eu não fico correndo atrás de baleia para proteger a baleia. Eu também não fico atrás proibindo mico-leão dourado. Eu acho lindo o mico-leão dourado lá no zoológico e solto lá na mata. Perfeito. A minha preocupação basicamente não é essa. A minha preocupação é outra. Eu adoro shopping, certo? Eu adoro cidade, tá? Eu sou urbanoide, digamos assim. Eu sou urbanoide. E os dados, foi a professora Jane que mostrou, 92% da população de Tupã vive na zona urbana. Agora, não obstante essa questão, que eu me considero urbanoide, mas eu tenho que me preocupar com o ambiente. Tá certo? Eu tenho que me preocupar com o meio ambiente. Porque se eu não me preocupar com o meio ambiente, daqui a pouco eu não vou ter vida. Há uma frase muito interessante do professor Edson Milaré, que fala o seguinte: se a Terra fosse uma firma, uma indústria, ela já estava falida há muito tempo. Tá? Por quê? Porque a gente constrói, deixa eu dar um exemplo, e aqui eu sou testemunha em favor da administração municipal. O empenho que a administração municipal faz para acabar com esses lixões, essas caçambas malditas que enfeiam a nossa cidade, indo para a estrada de Quatá, indo para a represa do Sete, indo aqui atrás, né, Devanir? Aqui na Isapite aqui, tá certo? Aquilo ali é uma maldição, gente. E quem que é culpado disso? Nós somos culpados. Porque se a prefeitura retira a caçamba, o povo joga o lixo na rua, certo? Joga o lixo na rua.
Será que por que não pega aquele lixo e joga em cima dele? Né? Faz um enfeite de lixo igual o Sugismundo. Ora, tem que fazer isso, olha. Então o que falta para nós? Falta consciência. É o que o professor Eugênio falou. Vocês que são jovens, vocês são formadores de opinião, tá certo? Não adianta chegar e ouvir essa palestra e achar que ela foi chata ou legal, sei lá o que, rotule como quiserem, mas chegar em casa e pegar a latinha de Coca-Cola andando na rua e terminou a lata de Coca-Cola, faz assim, tá certo? Joga ela para fora e que se dane o ambiente. Olha, que consciência é essa? Não é verdade? Voltando aqui ao nosso, chega de conselhos, e vamos voltar ao que interessa, ao jurídico. Essa questão do licenciamento ambiental, ela é decorrente do poder de polícia. Poder de polícia que significa limitação, restrição da nossa vida, tá certo? Na verdade, nós podemos considerar o licenciamento ambiental, e aqui mais tecnicamente possível, como uma espécie de tutela ambiental preventiva, tá? O que eu quero dizer com isso? É um instrumento de tutela ambiental, porque para a proteção do meio ambiente, para a proteção, você pega o ambiente, tá? Imagina um ambiente como algo a ser protegido. Como que eu faço a proteção desse ambiente? Eu faço a proteção desse ambiente através de instrumentos. Através de instrumentos. Que instrumentos são esses? Instrumentos ou preventivos, e aí eu vou prevenir danos ambientais, ou eu vou proteger o ambiente através de instrumentos repressivos, tá? Ou seja, o dano já ocorreu e agora eu vou reprimir e reparar aquele dano. Quais são os instrumentos preventivos? Um deles é o IARIMA, Estudo Prévio de Impacto Ambiental. Outro dele é o licenciamento ambiental. Antes que ocorra o dano ambiental, o poder público, através do seu poder de polícia, ele fala o seguinte: calma lá, meu caro, o que você quer criar aqui? O que você quer construir? Quer construir uma indústria? Então vamos lá, que indústria é essa? Qual é o impacto ambiental que ela vai causar? E aí eu disse a vocês, a degradação ambiental, ela é impossível de ser contida, tá? Era isso que eu estava querendo dizer. A degradação ambiental, ela é impossível de ser contida. Por que ela é impossível de ser contida? Porque o homem, ele tem que crescer, ele tem que se desenvolver. Agora, o que a Constituição faz é determinar que haja um desenvolvimento econômico e social sustentável. Sustentável, tá? Se o homem, ele é urbano. Então, o que nós temos que fazer? Construir indústrias, ótimo, vai gerar empregos. Agora, construir indústrias com o mínimo de impacto ambiental possível. E havendo impacto ambiental, há necessidade de que esse impacto ambiental seja mitigado e compensado. Ou seja, tenho que jogar detritos? Tenho. O que eu vou fazer com a borra por exemplo, eu fui promotor em rancharia, lá tem e aqui também, eu não sei como que está aqui, porque eu não sou promotor do meio ambiente aqui em Tupã, mas por exemplo em rancharia, eu tinha um grave problema, e ainda existe esse grave problema, que é a questão da granol, tá certo? E da APSA, algodoeira, sei lá o nome deles lá, APSA, hã? Como? Então, e está lá ainda, né? Vocês são de rancharia? Vocês não trabalham na granola, né? Não estou falando mal não, viu, gente? Estou falando mal não, pelo contrário, ela traz indústria, é importante para a cidade, mas é um problema ambiental gravíssimo. Vocês são lá de rancharia? Então vocês sabem do que eu estou falando. É um maldito de um cheiro o dia inteiro e a semana inteira. Insuportável. Por quê? Porque a indústria é muito antiga, da década de 50, que não consegue produzir mecanismos de contenção, porque senão eu tenho que destruir a indústria e construir outra, e aí economicamente é inviável isso, e ela não suporta mecanismos de contenção. Então o que faz? Fica correndo atrás do prejuízo, tá certo? A CETESB vai, multa, determina a realização de determinadas obras mitigadoras, tá? E sempre fica correndo atrás do prejuízo. Por quê? Porque é impossível
impossível, ó, escreve o que eu estou falando, é impossível conter aquele dano ambiental. Por quê? Pela massa da indústria. A indústria é muito antiga e ela não tem condições de serem criados mecanismos de contenção e mecanismos, só mecanismos de compensação, tá? Então, essas questões, elas são inerentes ao homem. Agora, vem o licenciamento ambiental para quê? Para tentar prevenir isso. Então, para que não ocorra o que acontece em rancharia, o que acontece em muitas cidades, vem o licenciamento ambiental e fala, olha, vamos tentar minimizar esse impacto ambiental, e se ele existir, eu vou criar determinados mecanismos para compensar ou para mitigar esses danos ambientais. Certo? Então a natureza jurídica desse instrumento é um instrumento de tutela ambiental. Natureza jurídica não, o que é? Agora vamos tratar do seguinte, em termos, e aqui, não sei se tem muitos alunos de direito aqui, tem aluno de direito aqui ou não? Levanta a mão aí para mim. Não são muitos não, mas tem. Toda vez que a gente, na faculdade, o Devaler também talvez encontre essa dificuldade, a gente sempre fala em natureza jurídica, né? Qual a natureza jurídica do crime tal? Qual a natureza jurídica disso ou daquilo? E o aluno, ele sabe qual é a natureza jurídica, mas não sabe o que é natureza jurídica. Tá? Aí outro dia, eu pensando, falei, mas como que eu vou explicar isso para o aluno? Outro dia a aluna perguntou, professor, mas o que é a natureza jurídica que o senhor tanto fala? Eu falei, sabe que eu nunca pensei nisso? Sabe, professor ele tem muito disso, né? Não sei se tem muitos professores aqui, mas professor você começa a se tornar meio papagaio, né? Você começa a falar, e tem hora que você tem que falar, calma lá, eu tenho que pensar o que eu estou falando. Então, tem hora que é interessante algumas questões, porque aí você para e fala, puxa vida, sabe que eu nunca pensei nisso? O que é natureza jurídica? E aí eu cheguei à seguinte conclusão, natureza jurídica é o ser do instituto. Tá? E instituto é uma palavra muito chique no direito. Quando você não sabe o que é, não fale que é coisa. O que é o licenciamento ambiental? O licenciamento ambiental é uma coisa que serve para isso. Não, calma lá, vamos ser chique. Chique como? Olha, quando você não sabe o que é, fala que é um instituto. Tá? Então o que é o direito, o licenciamento ambiental? O licenciamento ambiental é um instituto, tá certo, do direito que serve para isso, para isso, para isso. Aí fica mais chique, fica mais bonito. Tá? Então, o que significa esse licenciamento ambiental? O que é o licenciamento ambiental? E aí a sua natureza jurídica. Tá? O licenciamento ambiental, existe uma discussão se ela é uma licença, se ela é uma autorização ou se ela é uma permissão do poder público. Tá? Se é licença, se é autorização ou se é permissão. Tá? Essa discussão é uma discussão relevante. Por que é relevante? Porque se vocês lembrarem que eu disse agora há pouco aqui, a primeira lei que trata do licenciamento ambiental é de 1976, Lei Estadual 997, e ela fala que é autorização. Tá? Autorização. Bom, para que essa discussão? Porque é o seguinte, dependendo da natureza desse instrumento, desse instituto, eu terei consequências. Se eu caracterizar, por exemplo, o licenciamento ambiental como uma autorização, como faz a lei estadual de 1976, aquele que autoriza pode, por consequência, fazer o quê? O que ele pode, na consequência? Desautorizar. Se eu autorizo, eu desautorizo quando eu quero. A autorização é o que faz a prefeitura quando deixa o sujeito colocar um trailer de hot dog na beira da praça. Tá? Ela está autorizando. É um ato o quê? Um ato meramente discricionário. Ela está abrindo mão, fala, eu deixo, tá? Para de me encher o saco, eu autorizo. Tá? Ela está autorizando. Qual critério? Nenhum. É critério que a gente chama critério de conveniência, critério de oportunidade. Está precisando realmente, está precisando de um lanchinho ali naquela região que não tem, então eu vou autorizar. Agora, a partir do momento que eu autorizo, se ela precisar daquele espaço para qualquer coisa, ou simplesmente ela verifica o seguinte, olha, não é mais interessante, por quê? Porque está juntando muitas pessoas nesse local,
tá? Pessoas de má índole, tá? Ou está atrapalhando o tráfego, então eu vou desautorizar, caça aquela autorização e o sujeito não pode reclamar nada, porque não lhe cria nenhum direito, é simplesmente algo passageiro, que ele está lá enquanto o poder público bem entender. Se eu entender que o licenciamento ambiental é uma autorização, vai acontecer isso. Ele vai poder retirar quando ele quiser, tá? Se, de outro lado, entender que é uma permissão, também há consequências em se tratando desta permissão. Que consequências são essas? E aí eu entro numa discussão que não me interessa, também não interessa a nós, que é a diferença entre concessão e permissão, tá? É uma discussão de direito administrativo, que não é a minha área, tá certo? E que eu não vou entrar nessa discussão. Na verdade, nós vamos chegar à conclusão de que o licenciamento ambiental, na verdade, ela é uma licença. Ela é uma licença administrativa. Por que licença? Porque, na verdade, uma vez concedida, ela fica vinculada a determinados requisitos. Agora, a grande discussão que surge no âmbito jurídico é saber o seguinte: esta licença concedida pelo poder público, ela é decorrente de um mero favor do poder público, tá? Ou, uma vez concedida, aliás, uma vez preenchidos determinados requisitos da lei, o poder público é obrigado a conceder. Entenderam? Ou seja, é um favor que o poder público faz ao conceder a licença administrativa, a licença ambiental, ou presentes determinados requisitos da lei, ele é obrigado a conceder. Em termos jurídicos, juridicamente falando, tá? Eu quero saber o seguinte: é um ato discricionário ou um ato vinculado? Um ato administrativo discricionário, favor, ou um ato administrativo vinculado? Presentes os requisitos legais, ele se vincula, a lei é obrigada a conceder. Essa discussão, não, pode deixar aí. É importante nesses termos. Qual que é a conclusão que nós chegamos? A conclusão que nós chegamos é que não é nem discricionário nem vinculado, tá? Isso é uma conclusão maravilhosa, né? Nem que sim, nem que não, muito pelo contrário, tá? Por quê? Na verdade, eu me deparo com uma figura sui generis dentro do direito. Quem afirma essa doutrina, afirma que o licenciamento ambiental é um ato administrativo sui generis. Ele não é nem vinculado nem discricionário. Porque se ele fosse discricionário, o poder público concede a licença e quando lhe bem entender, ele caça, né? Ele fala: olha, essa turma aqui é do meu partido, eu vou dar a licença, né? Olha, o sujeito me traiu, eu caço a licença. O licenciamento ambiental não é assim, porque uma vez concedida a licença, o sujeito vai construir uma indústria. Como que ele vai caçar essa licença ao seu bel prazer? De outro lado, se eu imaginar que é um ato vinculado, ou seja, presentes os requisitos legais, o poder público é obrigado a conceder a licença, eu me deparo diante de uma situação. Ora, então o poder público é obrigado a autorizar a degradação ambiental? Não é verdade? Por quê? Porque se estiver presentes aqueles requisitos e ele for obrigado a dar a licença, então ele está sendo obrigado a autorizar a degradação ambiental e não poderá caçar esta licença ambiental. Então, na verdade, o que a doutrina afirma é que o licenciamento ambiental ele tem natureza sui generis, tá? Por quê? Porque, na verdade, ele não é nem vinculado nem discricionário. Ele é vinculado na medida em que o sujeito que quer a licença, ele fica obrigado a respeitar aqueles limites legais. Só será concedida a licença desde que presentes aqueles requisitos. Mas ele não é totalmente vinculado, porque o poder público ele tem a discricionariedade de analisar a conveniência e a oportunidade da concessão da licença. Querem um exemplo? Exemplo. A nossa querida Rainha Xuxa, tá? Nossa maravilhosa Rainha dos Baixinhos. Ela queria empreender, aqui redundância, né? Empreender um empreendimento em Itanhaém,
ela queria construir lá um empreendimento em Itanhaém, chamado Parque da Xuxa. E ela iria aplicar 2 milhões de dólares na construção do parque. A cidade, o município de Itanhaém ficou louco, né? Tinha patinhas, começou a aparecer um cifrão na frente do prefeito, né? E de todo mundo. Ela prometia 2.000 empregos diretos, tá? Olha que empreendimento maravilhoso. Acontece que esse empreendimento ia ser feito na Mata Atlântica. Estudo prévio de impacto ambiental afirmava que aproximadamente 200 aves nativas seriam afetadas, 12 das quais ameaçadas de extinção. Tá? Conclusão do EIA-RIMA: esse projeto não é ambientalmente seguro. Tá? Nós aconselhamos a que ele não seja autorizado. Tudo bem. O que fez o governo do estado de São Paulo através da sua Secretaria do Meio Ambiente? Isso há vários anos atrás. Não obstante o estudo prévio de impacto ambiental contrário, o senhor secretário do Meio Ambiente à época deu o licenciamento. Tá? Concedeu o licenciamento ambiental. Eu não sei porquê, sei lá qual o motivo que deu a telha desse nosso secretário do Meio Ambiente, não atual, nem o passado, mas alguns anos atrás. Faz o quê? Faz uns 5 anos, eu acho, né? 5, 6 anos mais ou menos, concedeu o licenciamento ambiental. E o mais incrível é que esse secretário do Meio Ambiente é um ambientalista, tá certo? De nome. Eu não vou dizer o nome dele aqui, fiquem aí pela curiosidade de vocês. Vou deixar a curiosidade cair aí, tá? O que aconteceu? O Ministério Público ingressou com uma ação civil pública, primeiro contra o empreendimento, querendo caçar a autorização. Conseguiu caçar a autorização, agora vamos caçar esse sujeito. E entrou com uma ação de improbidade administrativa contra ele, tá? Porque isso no mínimo é curioso. O cara que é ambientalista tem um estudo de impacto ambiental contra e ele concede, por quê? Não sei por quê, sei lá, tá? Então nós nos deparamos com essa questão. Ele é discricionário ou ele é vinculado? Se ele é vinculado, ele é obrigado a seguir aquele rol e ao mesmo tempo ele não pode mais caçar. Se ele é discricionário, ele concede caça quando ele bem entender. Então o licenciamento ambiental ele é sui generis, tá? Ele é vinculado porque o sujeito tem a obrigação de seguir aqueles parâmetros. Mas ele também é discricionário porque o poder público, ele, embora o sujeito tenha seguido aqueles parâmetros, ele deve analisar a conveniência, e aqui não é uma conveniência política apenas não, tá? É uma conveniência ambiental na concessão daquela licença. Por quê? Porque nós temos princípios ambientais que devem ser seguidos. E esses princípios estão na Constituição. Foi a Constituição que delimita quais são esses princípios. E um deles é o chamado princípio da ubiquidade. O que é o princípio da ubiquidade? Significa que o administrador público deve analisar todas as consequências ambientais de todos os atos que ele tomar. Todos. Se ele manda um projeto de lei para a Câmara, ele tem que imaginar quais as consequências ambientais futuras desse seu ato. É o princípio da ubiquidade, ou seja, o meio ambiente ele é ubíquo, ele está presente em todos os locais. Tá? Então, na concessão da licença ambiental, ela é vinculada naqueles termos, mas ela também é discricionária na análise da conveniência ambiental por força do princípio da ubiquidade. Certo? Bom, quais são as atividades que se sujeitam ao licenciamento ambiental? Quais são as atividades? Essas atividades estão previstas no anexo 1 da resolução CONAMA. Então a resolução CONAMA, ela traz um amplo rol das atividades sujeitas ao licenciamento ambiental. Tá? A pergunta que surge é, este rol é um rol exemplificativo ou um rol taxativo? Aquele rol previsto lá no anexo 1 da resolução, que é bem grande, tá? Aquele rol, ele se encerra sozinho? Ou ele é simplesmente um exemplo? Tá? Alguns doutrinadores sustentam que ele é um rol taxativo. Ele se encerra por si. Entretanto, ele é um rol meramente exemplificativo,
por força da própria interpretação dada na lei, no artigo 2º, parágrafo 2º da resolução, tá? Bom, pode pular. Deixa eu falar isso. Competência para licenciar. Quem tem competência para dar o licenciamento ambiental? O município, o Estado ou a União? Tá? Aí a gente vai entrar numa briga, que é a chamada repartição de competências constitucionais. É interessante a questão ambiental, porque se você for analisar a Constituição Federal, você vai analisar que existem basicamente duas espécies de competências. Uma competência legislativa, ou seja, para fazer leis, e uma competência que nós podemos chamar de competência administrativa, que é uma competência material. Tá? No âmbito das competências legislativas, e aqui o professor Devanir está mais autorizado do que eu, que é professor de Direito Constitucional, no âmbito das competências legislativas, nós temos algumas delas. No artigo 22, nós temos a competência privativa da União. Só ela pode legislar naquele rol que a Constituição estabelece. No artigo 23, nós temos uma competência material, administrativa, que é comum a todos os entes da União, aos municípios, aos estados e à União. Tá? Nessa competência do artigo 23, que é competência comum, ela não é para legislar, é para administrar. E lá tem a preservação do meio ambiente. Compete, é competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Tem um dispositivo lá, preservar o meio ambiente. Só que ele não pode legislar. Aí eu venho para o artigo 24. E no artigo 24 eu tenho a chamada competência concorrente. E aí na competência concorrente eu volto à questão da legislação. Ou seja, aí quem pode legislar? E aí eu tenho uma competência que se choca, que se chama competência concorrente. Compete concorrentemente à União, Estados e Distrito Federal. E o município fica fora dessa competência. Num desses dispositivos da Constituição, que trata dessa competência concorrente, está lá, legislar sobre florestas, fauna, tal, e demais formas de vegetação. A primeira conclusão que eu chego é que o município não tem competência para legislar em matéria ambiental. Por quê? Porque a competência ela decorre lá no artigo 22, quando fala da competência privativa da União. E no artigo 24, quando trata da competência concorrente da União e dos Estados. E o município? O município, a gente chega às suas competências no artigo 30 da Constituição. 29 ou 30, né? 30, né? No artigo 30 da Constituição, quando ele chama da chamada competência suplementar dos municípios. Por quê? Porque compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local. O que o prefeito pode fazer? A Câmara Municipal pode legislar? Ela pode legislar sobre o âmbito do seu interesse local. Tá? Ele vai legislar sobre os assuntos atinentes ao perímetro territorial urbano e rural de Tupã, e nada mais. E aí a gente pode fazer uma interpretação da Constituição, entendendo que o município pode legislar sobre assunto ambiental local. Tá? Para quê? Para aumentar a proteção ambiental, como fez no plano diretor. Tá? E o plano diretor é um exemplo interessante, porque o plano diretor aumenta a área de preservação permanente em determinados, na mata ciliar, por exemplo. Tá? A legislação federal estabelece, por exemplo, tem uma tabela, tá? Então cursos de água, por exemplo, de 10 metros. Você precisa ter uma mata ciliar de 50. O município, ele aumentou esse rol, e isso ele pode fazer, porque o interesse é local e ele está ampliando a proteção ambiental. O que ele não poderia fazer é diminuir. Ele não poderia falar, olha, a lei federal fala que é 50, mas aqui o meu interesse local é 30. Isso é inconstitucional, porque ele está furando, ele está invadindo, aliás, a competência que não lhe pertence. Mas como ele está ampliando, ele pode. Então quem tem competência para licenciar? Em tese, as três. Tanto a União, quanto os estados e os municípios podem licenciar. Mas como que eu vou saber quem vai licenciar o quê? Tá? Entra aqui uma indústria e fala, olha, eu quero instalar uma indústria.
O município vai falar, olha, o interesse é meu, eu licencio. A União chega e fala, não, meu caro, aqui é uma indústria de energia atômica, eu vou licenciar. O Estado fala, não, mas o rio que corta aí atrás é um rio estadual, divide 2 municípios, a competência é minha. E daí, quem licencia? Então, qual o critério para que nós identifiquemos pode abaixar, a competência para licenciamento? O critério que vai fixar a competência é do interesse ambiental preponderante. Ou seja, qual o interesse ambiental que vai preponderar? O interesse ambiental é local? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Amidos Pilão. Tá? O interesse é local. Apenas, então, somente local. Então, para que a Amidos Pilão fosse instalada, ela precisou de uma licença ambiental, municipal. Tá? Quando o interesse for regional, entre municípios, por exemplo, um rio que corta 2 municípios e a empresa está lançando detritos, ou pretende lançar determinados detritos naquele rio. A competência já é estadual, porque o interesse é regional. E quando o interesse for preponderantemente interestadual, por exemplo, uma usina hidrelétrica, tá certo? O interesse preponderante é nacional. O detalhe foi o município de Tupã que fez o licenciamento ambiental, por exemplo, da Amidos Pilão? A resposta é não, não foi. Por que ela não foi? Porque aí a gente cai naquela questão que a professora Giane falou. O município de Tupã não tem Conselho Municipal do Meio Ambiente. Hã? Oi? Exatamente. Como o município de Tupã não tem este Conselho Municipal, ele não pode licenciar. É um requisito da lei. Tá certo? Ela precisa ter essa competência. E a gente precisa urgentemente criar este Conselho Municipal do Meio Ambiente para tratar dos nossos assuntos locais. Tá? Então, na ausência de um órgão municipal, vai para o órgão estadual, que no caso, no estado de São Paulo, é a CETESB. Tá? Então, vamos lá. Como que se procede o licenciamento? Eu já estou encerrando, porque eu sei que o horário já está se estendendo. Já passei muito do meu horário aqui. Como se procede o licenciamento? Pode seguir. O procedimento, pode seguir. Ele é feito por fases. Então nós temos 3 fases do licenciamento ambiental. A primeira fase do licenciamento ambiental é o chamado licenciamento prévio. É a licença prévia. O que é essa licença prévia? Para que ela serve? Ela serve para analisar os documentos da indústria, por exemplo, da indústria, tá? Então, apresenta-se ao órgão ambiental competente, olha, a CETESB, é o seguinte, eu estou querendo criar lá em Tupã uma indústria. Aqui está o projeto, aqui está as plantas, aqui eu tenho o que eu vou produzir, aqui eu tenho quais são os detritos que serão produzidos, aqui estão as minhas alternativas, a minha proposta de alternativa para que esse detrito não caia no rio, tá certo? Então o que a CETESB vai fazer? Ela vai analisar aqueles documentos, tá certo? E se ela aprovar aqueles documentos, ela lança uma licença prévia, tá? Ou seja, os documentos estão aprovados, vocês podem dar prosseguimento. Tá? Prosseguimento para quê? Instalando a indústria? Não. Vocês podem dar prosseguimento ao processo de licenciamento. Tá certo? Vocês podem continuar a licenciar. É óbvio que nessa licença prévia, o órgão ambiental ele pode lançar algumas sugestões não, ele pode lançar algumas restrições e determinar que aquele licenciador regularize aquilo. Por exemplo, olha, você precisa construir um outro sistema de captação de resíduos. Esse sistema tem que ser melhorado assim, assim, assim. Então ela vai determinar, por enquanto só no papel, como que será feito esse projeto. Uma vez ultrapassada a fase da licença prévia, a indústria tem que pedir autorização, tem que pedir uma nova licença para instalar o seu empreendimento, tá? Só para construir, tá? E aí
o órgão ambiental vai acompanhar a efetiva instalação com base naquela licença prévia. Ou seja, ela vai verificar se aqueles parâmetros que foram determinados na licença prévia estão sendo respeitados aqui na efetiva instalação do empreendimento. Tá? E ela vai acompanhar, lançando a autorização, no caso eu estou usando erroneamente, né? Mas ela vai lançar a licença para a instalação do empreendimento. Uma vez terminada a instalação do empreendimento, com todos os parâmetros ambientais sendo respeitados, ela procura o órgão ambiental e pede uma licença para operar aquele empreendimento. Tá certo? Aí a CETESB, no caso, vai até o local, verifica que todos os parâmetros foram respeitados, respeitou-se o que ela exigiu, e a partir da análise daqueles documentos, aliás, daquele empreendimento já existente, ela vai autorizar a operação daquele empreendimento. Olha, agora você pode começar a operar. E aí, esta licença de operação, ela autoriza a empresa a efetivamente trabalhar. Tá? Obviamente que a partir da licença de operação, a empresa vai ficar constantemente sendo fiscalizada. Em tese, eu estou falando em tese. Teoricamente, tudo é bonito, né? Na teoria, deveria funcionar assim. Ela ficará sobre efetivo processo de fiscalização. Estou vendo aqui a Polícia Ambiental, né? A Polícia Ambiental, ela acompanha e tem um papel importante nesse processo de fiscalização, tá? Obviamente que dentro dos limites das suas atribuições policiais, né? Ela não vai fiscalizar uma indústria, mas ela vai fiscalizar a área rural, por exemplo, se está ocorrendo ou não derrubadas de árvores e assim por diante. Mas determinados locais, determinados empreendimentos que estão na alçada da Polícia Militar, a Polícia Ambiental no caso, ela pode efetivamente acompanhar. Então aqui eu tenho todas as licenças possíveis. Todas elas têm um prazo mínimo, tá certo? De instalação, um prazo mínimo de expedição, um prazo máximo em que ela acaba, tá? Então, o licenciamento é feito nestes termos. Pode seguir. Eu ia falar igual ao licenciamento, não dá tempo. Vamos lá. Pode vir. Aí. Pode seguir. Pode seguir. Pode seguir. Pode seguir. Isso. Bom, eu vou falar daquilo que mais incomoda os outros. São os crimes. Tá certo? Porque nós podemos controlar essa questão do licenciamento ambiental através de várias formas. Então a gente tem um controle judicial dessas formas, nós temos um controle extrajudicial feito pelo Ministério Público, pelas associações, pelo governo, pela prefeitura, através da ação civil pública. No Ministério Público eu tenho um inquérito civil para acompanhar. Mas eu vou falar de uma coisa que incomoda mais, que é o crime, ou seja, os crimes ambientais relativos ao licenciamento. Aqui eu tenho que analisar rapidamente uma coisa. Não é apenas a pessoa física que pode ser responsabilizada criminalmente. A pessoa jurídica, por força da Constituição Federal de 88 e por força da Lei Federal número 9.605 de 98, a pessoa jurídica também pode ser responsabilizada criminalmente. Tá? Criminalmente. Eu não estou falando aqui que é o diretor da empresa que vai preso. Não, aí não é a empresa. E eu também não estou falando que é a empresa que vai presa, tá? Porque isso é impossível. Mas existem outras penas que podem ser aplicadas à pessoa jurídica, como prestação de serviços à comunidade, como multas, como limitação de direitos, como proibição de contratar com o poder público, como proibição de receber financiamento do poder público. São penas, tá certo? Crime que a pessoa jurídica comete. Esse tema é muito interessante e obviamente dá uma outra palestra aqui, tá? Certo. A lei dos crimes ambientais é o principal instrumento legal que trata dos crimes em matéria ambiental, embora não seja a única. A ausência de licenciamento, se uma empresa estiver funcionando sem a licença, é crime. Tá certo? Eu relacionei alguns crimes que a lei fala. Crimes contra a fauna. O sujeito, por exemplo, caçar ou transportar espécimes da fauna silvestre sem a licença é crime.
Contra a flora, por exemplo, efetuar a derrubada de árvores sem licença ambiental, e aí a polícia ambiental, tanto na fauna quanto na flora, ela atua bastante, é crime. Poluição. O sujeito tem autorização, por exemplo, tem autorização para fazer o lançamento de resíduos industriais no ar. Em excesso, fora dos limites, poluição, crime ambiental. Outros crimes está ali. E o que interessa talvez aqui para nós também é crimes contra o ordenamento urbano e contra o patrimônio cultural. Tá? O sujeito, por exemplo, ele fazer aquilo que nós vimos ali, naquelas fotos que a professora fez ali, da pessoa construir na beira do córrego, tá certo? É crime contra o ordenamento urbano. Ela está ferindo o Estatuto da Cidade e, por força, também ela está cometendo um crime, porque ela não tem licença ambiental para construir naquele local, tá? Então, são alguns crimes que nós seguimos aí. Então, encerrando essa nossa participação, eu tenho aqui alguma bibliografia que eu recomendo, tá certo? Depois, quem tiver interesse está à disposição. Eu agradeço a atenção de todos os senhores. Desculpe pelo excesso, mas é que o tema é muito amplo para ser discutido, tá? Muito obrigado. Já tem uma pergunta aqui, na verdade tem um monte de pergunta aqui, para o Dr. Fernando. Professor, a colocação da palavra autorização na lei de 1976 pelos que a formularam não foi intencional? Não, eu acho que não. Aqui não foi uma intenção do legislador ter colocado autorização. No meu entender, foi simplesmente uma falha legislativa. Até mesmo porque, em 1976, não havia licenciamento ambiental. Foi a primeira vez que se discutiu o licenciamento ambiental. Então, na verdade, no meu entender, foi meramente uma falha, porque ele não pensava em termos administrativos, a diferença entre autorização, licença, permissão e concessão. No meu entender, foi simplesmente uma falha do legislador. Professora Jane, quanto ao estudo realizado, percebe-se que o planejamento esteve ausente em muitos dos atos urbanos. Dentre as possibilidades apontadas, está tendo uma intervenção após esse estudo? Os órgãos públicos e a comunidade estão buscando as ações para as soluções diagnosticadas neste estudo? Pergunta da Angélica. Infelizmente, esse estudo ainda não foi, hoje foi a primeira vez que ele foi apresentado ao público, porque é um estudo bastante recente, né? Ele foi concluído, na realidade, no primeiro semestre deste ano, né? E agora eu tenho a intenção de levar ao conhecimento, passar para a administração pública, junto com as ONGs, para a gente ver o que é possível ser feito, quais as medidas, de que maneira podemos colaborar para resolver essa situação. Certo? Pergunta ao professor Devonir. A população tem acesso fácil ao plano diretor da cidade? Como? Primeiro, o plano diretor deve estar na internet. Aliás, tudo que o órgão público faz na administração tem que obedecer o princípio da transparência, da publicidade. Todo cidadão deve ter acesso, especificamente pelos meios mais fáceis, que hoje praticamente a grande maioria dispõe de computador e internet, deve estar exposto na internet. Com certeza, a Câmara de Tupã, que aprovou o ano passado ainda o plano diretor, e deve ter entrado em vigor agora no mês de julho, deve estar exposto na internet. Todos têm acesso, porque é uma lei e depois é transparente, para que todos conheçam. Professor Fernando, qual o relacionamento direto do Estatuto da Cidade no desenvolvimento do ambiente artificial, focando a preservação ambiental, entre parênteses, natureza, vegetal e animal? Bom, a princípio, eu me confesso não especialista do Estatuto da Cidade. O meio ambiente, na verdade, ele embora seja único, mas na doutrina, no direito ambiental, ele se divide em alguns ramos. Então nós temos o direito ambiental artificial, direito ambiental natural, direito ambiental do trabalho e direito ambiental cultural. Tá? O meio ambiente cultural, ambiental, artificial e do trabalho.
Na verdade, a minha especialização é no meio ambiente natural. Embora não seja especialista, acho que mais o Dr. Devanir, que mais fez esse trabalho na questão do Estatuto da Cidade, pergunta-se qual o relacionamento direto do Estatuto no desenvolvimento do ambiente artificial. Na verdade, o Estatuto da Cidade, ele é um instrumento específico relacionado ao ambiente artificial. Por quê? Porque, como o professor Devanir disse, ele, na verdade, veio para dar um norte ao desenvolvimento urbano, certo? Então, você precisa, não adianta nada a gente crescer de forma desregrada, tá? Não é de forma desregrada que nós vamos crescer a cidade. Então, o Estatuto da Cidade, ele veio para regrar o crescimento da cidade. Então, basicamente seria isso. Agora ela coloca aqui, a pessoa coloca o seguinte: natureza vegetal e animal. Aqui já complica um pouco, porque aqui há uma implicação dupla aqui, porque aqui há uma confusão entre o meio ambiente artificial e o meio ambiente natural. Uma questão muito complicada é a preservação de determinadas áreas, as chamadas APPs, né, áreas de preservação permanente, em áreas urbanas. Tá? Como, por exemplo, acontece aqui no córrego do Afonso XIII. Tá? Eu tenho áreas de preservação ambiental, são aquela mata que deveria existir uma mata ciliar no curso daquele rio, tá certo? Até mesmo para preservar o rio. Na verdade, eu tenho, como a professora Jane mostrou, casas que avançam dentro, basicamente, do rio. Então, isso é muito complicado. Por quê? Porque você já tem o que eu chamo de situação constituída, já há uma situação consolidada, já há uma situação consolidada há muitos e muitos anos, e você precisa tentar regular isso. Aí é mais uma questão política e uma questão social que deve ser aliada à questão jurídica. Pergunta para a professora Jane: como é possível instalar um programa de educação ambiental, o qual valorize os aspectos urbanos e turísticos do PAN? De quem é a competência para montar e executar esse programa de educação ambiental? Olha, em primeiro lugar, o programa e a proposta de educação ambiental deve partir do poder público, da prefeitura, certo? Juntamente, em parceria com ONGs e outras entidades da sociedade. Essa é a primeira meta. Correto? Tem professor Dort. No caso de Tupã, sendo instância turística, possui uma peculiaridade especial perante o Estatuto da Cidade para o desenvolvimento do ambiente artificial. No caso, o Estatuto da Cidade traz algum benefício para uma cidade que é instância turística? Aqui há de se fazer uma consideração que o Estatuto da Cidade, uma leitura, uma interpretação literal, dá a impressão que ele só regula questões urbanas. Hoje, o Estatuto da Cidade, ele regula no município, incluindo zona rural. Desde que haja interferência no meio ambiente, o projeto a ser desenvolvido pelo município, dentro do plano diretor, vai ser fiscalizado por alguns técnicos, para que, mesmo sendo um ambiente construído, não vá afetar o ambiente natural. E no caso, por ser instância turística, a preocupação é muito maior. Não traz nenhum benefício econômico, quando nós estamos vendo pelos jornais, Tupã vai receber aí X mil reais, R$1 milhão. Mas, por ter conseguido o título de instância turística, há uma preocupação no plano diretor, e assim deve ser, em todos os quadrantes do município, para que aquele que aqui vier passear, curtir alguma das belezas que o município expõe, é necessário estar incluído no plano diretor, até porque o plano diretor ou o Estatuto da Cidade fala onde pode haver visitação pública, onde pode haver turismo, ali o Estatuto da Cidade, através do plano diretor, deve se fazer presente. Pergunta para o professor Fernando. Aqui em Tupã há um pecurífero que queima regularmente ossos e restos dos animais abatidos. O cheiro que fica no ar é horrível. O que posso fazer para combater? A quem devo recorrer?
Pergunta prática, né? Isso não é uma pergunta, isso é uma consulta. Na verdade, você deve procurar o Ministério Público. Só isso. Procura o promotor do meio ambiente, que não sou eu. Procura o promotor do meio ambiente da comarca e passe para ele essa informação, com esses dados. Ele vai tomar as declarações e vai prosseguir para verificar se há alguma irregularidade. Basicamente seria isso. Pergunta de Paulinho, de Herculândia, para Jane. Em Tupã, já há um Fundo Municipal do Meio Ambiente ou do Conselho? Se não há, está em fase de criação? Qual a mobilização da sociedade civil para a criação desses benefícios? Neste aspecto já envolve mais o aspecto legal. E esta pergunta, eu acho que quem teria mais condições de responder seria o professor Fernando, porque já diz respeito à parte jurídica. Mas, de modo geral, a população deveria se juntar, começando desde as comunidades de bairros, as entidades locais, e pressionar a prefeitura para a elaboração e formação deste conselho. Houve, no início dessa administração, uma tentativa de formar, mas não veio a vingar essa possibilidade. Agora uma nova chance que se tem de que isto se torne realidade, certo? Professor Livani, seria possível se implantar uma legislação que dê incentivo fiscal, entre parênteses tributário, para uma empresa que adote políticas limpas, como o reuso da água, por exemplo? Se possível, qual o caminho para a efetivação dessas mesmas? Qual o caminho para a efetivação dessas normas a nível municipal? O município de Tupã tem a lei do desenvolvimento, chamada Lei do PRODET. Ali há um incentivo tributário por 10 anos. Então nós temos, muito embora a Lei de Responsabilidade Fiscal fala que é uma lei federal, e se nós colocarmos numa hierarquia de leis, a lei federal ela está num patamar mais acima e a lei municipal mais abaixo. Não deve prevalecer a lei federal, que diz que o município não pode deixar de executar os seus impostos, não pode dar isenções sob pena de caracterizar renúncia de receita. Mas veja bem, nós temos uma lei anterior à Lei de Responsabilidade Fiscal e que autoriza e dá incentivo, sim. Então, enquanto não denunciarem a inconstitucionalidade desta lei, e até porque hoje nós vivemos a questão do desemprego, os municípios estão buscando, de qualquer maneira, trazer empregos, indústria para o seu município, porque o índice de desemprego é muito alto. Então, o problema social extrapola até, às vezes, princípios constitucionais. E como nós devemos priorizar o social, a vida, a dignidade humana, então o município, bem fundamentada a decisão, é óbvio, é possível criar incentivos e até fiscais para que esta empresa venha para o município e se adeque às questões ambientais. Tem uma pergunta aqui que eu não sei a qual dos palestrantes melhor seria encaminhada, todo jeito faço a mesa. No caso da degradação do Afonso 13, se o poder público tem a tutela, não é o culpado? Não deveria ser denunciado e exigido medidas urgentes como reflorestamento, etc.? No caso do córrego Afonso 13, todo esse processo de degradação verificado, o que pode ser feito é encaminhar esse documento para o departamento da prefeitura, o departamento de planejamento, protocolar e pedir medidas cabíveis nesse aspecto. Agora, a parte, como vai funcionar essa parte jurídica, eu não tenho condições, porque não sou da área, para poder responder. O senhor gostaria de responder, professor Jorge? Qual é a pergunta? No caso da degradação do Afonso 13, se o poder público tem a tutela, não é culpa, não deveria ser denunciado e exigido medidas urgentes, como reflorestamento e etc.
a degradação do Afonso XIII já vem há mais de 30 ou 40 anos. O pessoal que nasceu em Tupã sabe disso. Todos os prefeitos que passaram por aqui, no palanque, disseram da recuperação do Afonso XIII. O pessoal da minha geração sabe disso. Existe um trabalho. Essa degradação, na verdade, ela é um crime ambiental. Só que não adianta penalizar quem está no poder hoje, porque ele já começou. Já existe um projeto. Ele está em andamento para toda a correção do Afonso XIII. Existe dinheiro federal, dinheiro do Estado também e a participação do município. Então, veja bem, é como o lixo. Tupã era um problema, o lixo. O promotor da área ambiental cobrou do município e hoje nós temos o aterro sanitário, um dos mais modernos do Brasil, em Tupã, enquanto outros municípios nem começaram ainda a pensar nisso. Bom, a questão do Afonso XIII também é a mesma coisa. Se nós formos punir os crimes ambientais que existem, vamos prender pessoas que não aconteceram esses crimes na administração deles. O que deve ser feito? É o que o Ministério Público tem feito, ajuste de conduta. Chama o administrador, faz um termo onde o município, através do seu representante, que é o prefeito, assume um compromisso dentro de um prazo de iniciar um trabalho e os outros que vierem após este administrador devem continuar até a conclusão do trabalho, restaurando todo o dano causado. Esse é o que está acontecendo em relação ao Afonso XIII. Só gostaria de acrescentar mais alguma coisa em relação ao córrego Afonso XIII. Na realidade, o córrego Afonso XIII, ele teve uma série de projetos de tratamento, tá? Inclusive o Tupã ganhou um projeto completo de aterramento e retificação do córrego do DAE, Departamento de Águas e Esgotos, certo? E, na realidade, as prefeituras, várias administrações já têm tentado fazer essa correção, correto? O que precisa ser feito é o seguinte, é que se questione a maneira como este problema tem sido tratado e como as leis urbanísticas existentes até então da cidade trataram deste problema. Como que a legislação atual hoje do município, que a prefeitura faz uso, permitiu que a cidade, a malha urbana, se estendesse até as margens do córrego Afonso XIII. Este é um problema. O segundo problema é o seguinte, porque Tupã não tem um sistema de drenagem urbana capaz de absorver parte das águas, que o grande problema também do córrego Afonso XIII é o grande volume de águas e ele não tem capacidade de suportar. Tanto é que o projeto até então implantado, que está dando uma série de problemas, não é nem tanto pela falta da presença da prefeitura no sentido de corrigir isso, mas porque ele não teve como suportar tecnicamente essa quantidade, esse volume de água, correto? Então, o que precisa ser feito na realidade é que a comunidade, mais uma vez eu digo, junto com as entidades e junto com a prefeitura, que é o órgão administrador e órgão gestor, avaliar as soluções que têm sido dadas para este córrego, para este problema da erosão, correto? Pergunta para o professor Fernando ainda. Professor, como percebemos, as leis são recentes, portanto, não contemplam todas as necessidades de uma sociedade. Na sua opinião, devemos lutar para atender as leis ou devemos lutar para termos ganhos no meio ambiente? Bom, algumas leis ambientais são recentes. Algumas leis ambientais são recentes, outras nem tanto. Nós temos, por exemplo, o Código Florestal, que é de 1965. Tá? E esse Código Florestal é o que prevê, por exemplo, as chamadas áreas de preservação permanente, faixas de terra, mata ciliar. Outro instrumento, por exemplo, é a reserva legal, previsto também no Código Florestal, e que é um dogma, digamos assim, em termos de aplicação. Então, eu acho que não é questão da existência de leis, não há necessidade de novas leis, basta que nós respeitemos as leis já existentes e as coloquemos em prática. No Brasil, infelizmente, tem a cultura as leis que pegam e as leis que não pegam.
Isso é inconcebível no Estado democrático de direito, que vive sob a égide legal. Ou seja, o que nós temos que fazer é simplesmente colocar as leis em práticas. Obviamente que, por exemplo, nesse caso do Afonso 13, que foi comentado anteriormente, como o professor Devanir disse, isso na verdade é aquilo que eu costumo chamar de situação consolidada. Ou seja, você não consegue resolver um problema de 30 anos em um ano, tá certo? Há necessidade de você ter maior flexibilidade na resolução de determinadas questões ambientais. Mas a questão tem que ser resolvida. O que não pode se fazer é empurrar com a barriga, tá certo? Ela deve ser enfrentada, porque daqui a pouco a gente não vai ter mais córrego, não vai ter mais rio, e daqui a pouco a situação só vai se complicando. O ambiente, ele tem consequências se você não cuidar dele direito, tá certo? Ele simplesmente vai acumulando essas consequências, e no futuro um dia vai ser cobrada a fatura, tá? Então é uma questão de conscientização das leis já existentes através da educação ambiental e efetiva implementação e execução das leis já existentes. Professor Devanir, todas as cidades têm a obrigatoriedade de formular o plano diretor ou depende da faixa populacional? Está previsto na Constituição Federal que as cidades acima de 20 mil habitantes têm obrigação de fazer o plano diretor. E para isso o Estatuto da Cidade deu 5 anos, a partir de junho de 2001. Então, em 2006, vai ser cobrado do prefeito que não fez o plano diretor ainda. Uma vez feito o plano diretor, de 10 em 10 anos ele deve ser revisto, ir adaptando às mudanças da sociedade, algumas tradições, costumes, novas construções, porque elas vão mudando de acordo com a época. Então, 5 anos para fazer e depois de 10 em 10 anos ser revisto. Mas é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. Professora Jane, o que a população pode fazer para reverter o impacto ambiental em um bairro residencial? E qual o caminho a quem devo recorrer? Seria a prefeitura? O que precisa ver primeiramente é que tipo de impacto ambiental este bairro está sofrendo. O que nós temos visto muito em Tupã, o que tem sido tratado e relatado pelos jornais, é o problema do lixo, das caçambas. Neste caso, deve-se procurar a prefeitura municipal para que ela possa tomar as medidas cabíveis, já que ela é o órgão gestor do território da cidade. Correto? Se a professora permite, eu gostaria também de colocar a posição do Ministério Público. Acho que o Ministério Público deve ser acionado toda vez que ocorrer uma degradação ambiental, ou até mesmo prestes a ocorrer essa degradação ambiental. O Ministério Público, ele é o fiscal, costumo dizer que o Ministério Público é o fiscal da lei, ele é o fiscal da aplicação da lei. Então, aquilo que eu já disse, as leis existem, elas devem ser cumpridas. Então, em casos de degradação ambiental ou vias de ocorrer uma degradação ambiental, também pode ser procurado o Ministério Público, tá? Professor Fernando, se o município não tiver instituto sobre o meio ambiente e o município liberar uma licença, como fazer para regularizar e como fazer para interditar a mesma, caso isso prejudique a população? O município que não tiver Conselho Municipal do Meio Ambiente e também não tiver leis municipais, ele não pode conceder licença ambiental. Ela não é nem nula, ela é inexistente, na verdade ela não surte efeito nenhum. O projeto, no caso o empreendimento, ele é absolutamente ilegal e deve ser embargado, tá certo? Agora, se parte da prefeitura, se isso daí partiu da própria prefeitura, aí nós temos duas questões aí. Em primeiro lugar, tem a questão da concessão ilegal dessa licença. Então, é um ato de improbidade administrativa por parte do administrador. O administrador não pode fazer isso, isso é ilegal e ele sabe disso. Em segundo lugar, nós temos um impacto no meio ambiente. Tá? A medida a ser tomada, procure o Ministério Público.
Tá? O Ministério Público vai... a Prefeitura também estaria legitimada para impedir isso. Só que como ela própria é a degradadora, então tem que ser procurado um órgão que fiscalize, no caso, a administração pública, que pode ser o Ministério Público. Aqui eu coloco uma questão interessante, que é o seguinte: infelizmente, no nosso Brasil, um dos principais degradadores ambientais é o poder público. Tá? Eu participei uma vez de um congresso internacional de direito ambiental em São Paulo, onde um colega promotor de justiça fez uma pergunta, porque era uma palestrante americana, e ela na verdade ela era chefe do Departamento de Proteção Ambiental americano, e lá ela estava falando que o governo americano faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, e um colega lá, promotor, fez uma pergunta, né? É a seguinte: como que é feito nos Estados Unidos quando o próprio órgão ambiental, quando o próprio poder público comete o dano ambiental, como que eles procedem? E ela ficava assim no microfone e falava: não estou entendendo a pergunta. Não, I'm sorry. Né? Porque é inconcebível para um americano, por exemplo, como que o próprio poder público faz, ele próprio provoca o dano ambiental. Isso na verdade é inconcebível em qualquer parte do mundo, mas infelizmente no Brasil isso acontece muito, com bastante frequência, né? Então era aquele tópico que eu estava tratando, que eu queria tratar, que é do autolicenciamento, ou seja, ele próprio dá a licença para ele mesmo produzir o dano ambiental. Isso existe na lei, é uma figura legal, só que na verdade é até imoral isso, né? Como que eu vou dar licença para mim mesmo, né? Quem que vai fiscalizar? Eu vou me fiscalizar? É um pouco anacrônica essa situação, mas ela existe. Então, nesses casos, procure o Ministério Público, que ele poderá agir para evitar essas questões. Gostaria de agradecer aos presentes na mesa. Tem mais algumas perguntas aqui, mas por questão de tempo, elas não vão ser feitas, então solicito que aqueles que fizeram perguntas e não foram respondidas estejam procurando, no fim, os palestrantes, eles vão estar respondendo a vocês. Gostaria de agradecer a presença de vocês por essa manhã e ressaltar que começa a partir das 2 horas a mesa da tarde. Muito obrigado por vocês, bom dia, e agradeço aos professores.